Gente, não venham, Baby Yoda. Olá, e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos ao RPG 237, o nosso bloco sobre RPG aqui no Experimento. Como o título do vídeo provavelmente já entrega, eu escrevi uma one-shot, eu fiz a minha primeira one-shot, mestrei a minha primeira one-shot, a expressão que eu estava procurando, e, assim, eu achei que eu aprendi algumas coisas ao longo dessa empreitada que valia compartilhar. Primeiro de tudo, vale a gente fazer aqui o nosso acordo semântico do que diabos é uma one-shot. Uma one-shot é uma aventura curtinha, uma aventura que tem começo, meio e fim dentro de uma única sessão de RPG. Ou seja, você vai sentar, vai jogar por 4 horas e acabou. One-shots são muito divertidas e elas são boas para várias paradas, assim, desde para você apresentar um sistema novo para alguém, para testar jogadores novos e ver se, né, aquela party que você acabou de juntar tem química e tal, se as coisas funcionam com aquela party. Elas servem também como um respiro no meio de uma campanha super longa, então digamos que vocês estão aí há 1 ano e meio tentando enfrentar um necromante, resolver o problema dele e tal. Às vezes vale a pena você fazer uma one-shot curtinha de tipo, sei lá, cyberpunk, enfrentar zumbis ou qualquer outra coisa só pra dar aquela respirada no meio da campanha, ou se alguém faltou e tal. Ou também, one-shots são legais pra você poder deixar o coitado do seu forever DM, né, o cara que sempre é o Dungeon Master, sentar e jogar um pouquinho e descansar o cabeção de ficar criando tantas histórias incríveis. No meu caso específico, eu tinha uma ideia de uma one-shot que eu queria muito fazer. Eu sou apaixonada por filmes de terror de modo geral. E eu pensei, cara, seria muito legal transformar a ambientação do Iluminado em uma one-shot de terror. E aí, eu tava pensando nisso. Calhou que um dos membros da minha mesa não pôde jogar por 2 semanas. E aí a gente falou, pô, beleza, então vamos fazer a one-shot da Nádia. E a partir daí, aquela coisa que eu tinha como uma ideia amorfa, meio que uma ameba na minha cabeça, precisou virar uma one-shot estruturada. Como eu já tinha mais ou menos essa ideia desenhada na cabeça, pra mim foi bastante fácil estabelecer algumas coisas básicas, né? A ambientação, o gatilho que eu queria usar como start da aventura e principalmente o climão da aventura. Mas se você vai fazer a sua primeira one-shot do zero, vale a pena você tentar descobrir com os seus players, assim, com os seus jogadores, que tipo de personagem eles querem jogar, que tipo de aventura eles querem enfrentar, porque, por exemplo, eu sou um jogador que gosto muito, prezo muito pelo roleplay, gosto muito de, tipo, tentar descobrir o lore, eu gosto muito de aventuras que envolvem um certo grau de mistério e tal, mas tem muito jogador que gosta mesmo de tiro, porrada e bomba, quer saber de matar goblin, matar orc, matar o que seja, e tá tudo bem, assim, o importante é você saber o que essas pessoas com quem você vai jogar e pra quem você vai mestrar estão esperando, pra garantir que todo mundo esteja ali mais ou menos na mesma vibe. Então pergunte individualmente a cada um dos seus jogadores ou até faça uma sessão zero, senta todo mundo, não, vamos aqui conversar, vamos discutir, vamos definir quais são os tipos de personagem e tal, até pra você evitar de acidentalmente você ter uma campanha que seja tipo, oops, all clerics, né? Opa, todo mundo é clérigo. Ou, opa, todo mundo é ladino. Isso pode ser muito divertido, inclusive, eu acho que deve ser absolutamente hilário você montar uma party que seja todo mundo de uma mesma classe e botar pra enfrentar os desafios normais de aventureiro. Nunca joguei, mas é uma ideia. Fica aí, joga no ar, vai que alguém pega. Mas isso pode ser uma maneira de você descobrir mais ou menos o que a galera espera e, alternativamente, você também pode, simplesmente, se os seus jogadores são todos iniciantes, não conhecem o sistema e tal, você pode montar os personagens e deixar eles escolherem, eu vou ficar com esse ou eu vou ficar com esse, mais ou menos como acontece com o board game. A segunda coisa que é importante você definir, que no meu caso já veio mais ou menos pré-definida, é o tema, a ambientação e tal. No meu caso, eu queria mestrar uma one-shot de terror ambientada no Overlook Hotel. Mas você pode ter aí jogadores que não gostam de terror, ou você pode ter jogadores que querem fazer uma aventura cyberpunk e tal. E é bom você ter essa noção para poder mais ou menos montar dentro desse esquema. E é legal também, assim, como a gente conversou, né, sobre estilo de jogo,
tenta descobrir se eles preferem dungeon crawl, se eles gostam de intriga política e tal. Tudo isso são elementos pra você ter em mente enquanto você estiver aí maquinando a sua história. A terceira coisa que você vai precisar definir é o gatilho da sua one shot. É aquele tiro, aquela coisa, aquele estalo que vai fazer com que aquele bando de desconhecidos ou não resolva enfrentar um desafio. O grande desafio numa one shot é você conseguir fazer um gatilho, um estalo, uma coisa assim, que sinalize pra sua party desde cedo exatamente o que eles precisam fazer. É fugir, ou é pegar fulano, ou é descobrir o que aconteceu. Com esse tipo de gatilho você consegue rapidamente engajar a party e fazer com que eles se movam em direção ao objetivo final da história que você tá narrando. Uma coisa que pode te ajudar a definir a ambientação, o clima, o tema e o gatilho é o seu vilão. Pensa em quem vai ser o seu vilão ou quem vai ser o monstro principal que os seus aventureiros vão enfrentar. Você criando um vilão divertido ou carismático, ou até escolhendo um monstro muito bacana aí do lore, né, de qualquer que seja o RPG, qualquer que seja o sistema que você esteja jogando, mas digamos, no ambiente de Dungeons and Dragons, que é o ambiente que eu conheço melhor, né? Ah não, vocês vão enfrentar um Beholder. Ah, por falar em Beholder, aqui vai o meu momento jabá. Eu participei de um vídeo muito divertido lá no canal do Gaveta, falando sobre Dungeons and Dragons e Magic the Gathering. Na verdade, a gente não estava falando sobre nada disso, a gente fez o vídeo em homenagem ao lançamento da coleção inspirada em Forgotten Realms de Magic the Gathering, mas o vídeo em si era sobre um treco chamado Dungeons and Idols e a história de um Beholder que queria ser um cantor. Tendo dito isso, voltando. Escolhendo um monstro bacanudo, você consegue mais ou menos ambientar a sua história. Então, digamos, não, eu quero que os meus jogadores enfrentem o Drácula. Beleza, você já sabe que vai ambientar a sua história ali mais ou menos tipo na Transilvânia, uma parada assim. Você sabe que eles vão enfrentar uns pequenos vampiros, talvez uns lobo ou dois, uns, sei lá, morcegos ou coisas do gênero e tal. Não vai sair muito disso. Se você vai botar um Beholder pra sua party enfrentar, aí você já pode querer brincar com Mind Flayers, você pode brincar com elementos extraplanares, você pode trazer aí umas coisas inspiradas no H.P. Lovecraft e tal, e tudo fica muito divertido. É importante também que essa escolha de quem seja o seu vilão reflita no seu gatilho, né? Então, por exemplo, vão enfrentar o Drácula. Ah, as crianças da cidade começaram a desaparecer, ou as crianças da cidade ficaram doentes, estranhamente doentes, se recusam a sair na luz do sol e qualquer coisa do gênero. Ou a cidade foi tomada por pesadelos extremos, porque o seu vilão é uma Night Hag, esse tipo de coisa. Você fazendo seu gatilho refletir o seu vilão, você já dá uma diquinha pros seus jogadores de tipo... Isso é o que vocês devem esperar, e isso ajuda os seus jogadores a entrarem no clima, ficarem animados e já entrarem na one shot, tipo, com sangue nos olhos, porque vambora, vamos pegar o Stride, vamos pegar o Observador, vamos pegar o que seja. Daí tem algumas coisas que você precisa preparar mais pra te ajudar do que pra qualquer outra coisa, porque lembre-se, RPG é a construção narrativa em conjunto entre mestres e jogadores, então assim, por mais que você prepare a sua aventura, os seus jogadores vão criar o caos e fazer o que eles quiserem e contar a história deles. Então, assim, esteja preparado para improvisar. E para você poder improvisar com segurança, é importante você pensar quais são os lugares que os seus jogadores vão poder explorar. Então, faz aí um seu mapa mental ou até um mapa real da cidade que eles vão poder explorar, ou da dungeon onde eles estão, ou no meu caso, do Hotel Overlook, né? Mais ou menos o que eles podiam ali mexer e tal, não sei o quê. Faz uma lista de NPCs chaves, né? Personagens que eles vão encontrar nessa exploração deles e o que esses personagens vão ter pra oferecer pra sua party, ou seja, esse personagem aqui vai dar uma informação importante, ou esse personagem aqui pode entregar um objeto significativo, ou esse personagem aqui existe, na verdade, pra mentir pra sua party e fazer com que eles façam papel de trouxa, e acontece, e é muito divertido, é trauma, mas é um bom trauma. Prepare os encontros, né? Lembre-se que RPG, de modo geral, envolve dois tipos de encontro. Você tem os encontros sociais e você tem os encontros de combate. Às vezes, os encontros sociais viram encontros de combate e, às vezes, os encontros de combate viram também encontros sociais. Mas prepare eles, saiba mais ou menos o que você, enquanto mestre, pretende com cada um deles. Então, poxa, aqui eles vão encontrar esse NPC que tem essa informação super importante e está disposto a ajudar a party. Ou, aqui eles vão encontrar esse NPC que tem um item que é muito importante para a jornada, mas que não quer entregar para a party, e aí, portanto, isso vai gerar briga. Prepara esses encontros, saiba mais ou menos o que você espera deles, e aí prepare também as fichas de combate de acordo. Não tá dando muito bem pra ver, mas ali tá aberto um encontro que eu tinha preparado assim, vai que, né? Que foi o seguinte...
Numa parte 2, porque essa minha one shot acabou virando uma mini campanha, a gente ainda não finalizou, mas numa parte 2, eles foram pra uma cidadezinha onde as crianças tinham desaparecido e as pessoas estavam sendo acometidas por pesadelos terríveis, e aí eles foram conversar com a mãe de uma das crianças e acabaram induzindo ela a um coma com um bolinho de sono, e a partir disso eles resolveram lutear a casa inteira, porque aparentemente meus amigos são todos monstros. E no que eles resolveram lutear a casa inteira, eles encontraram um animated armor, ou seja, uma armadura daquelas que ataca as pessoas. Eu precisava ter esse encontro preparado? Não, não precisava, mas conhecendo a minha party de goblins caóticos, não que todos eles sejam goblins, mas assim, o espírito é de goblin, eu falei, eles vão querer lutear essa casa e eu preciso que isso tenha uma consequência. Uma outra coisa que é importante você preparar também é a lista de loot. Se eu vasculhar esse lugar aqui, tem loot? Qual é o loot? Se eu derrotar esse monstro aqui, tem loot? Qual é o loot? Porque os seus personagens vão querer vasculhar as coisas, vão querer lutear as coisas, e isso é perfeitamente justo e esperado em uma campanha de D&D, mesmo numa one shot, então faça aí a sua listinha de loot pra você não ser pego de calça riada. Tem mais 2 dicas, a primeira delas é evite uma introdução muito longa. Crie uma circunstância com o seu gatilho que faça com que os seus jogadores saiam correndo de onde eles estão, já tipo, beleza, vamos começar e tal. Em uma one shot, por exemplo, não é muito bom você começar com tipo, todo mundo é desconhecido, tá todo mundo numa taverna e, assim, se apresentem, se conheçam, whatever. Não. Crie uma situação que, tipo, já gere nos seus personagens a necessidade de se mover. O que eu fiz na minha one shot? Eles acordaram do nada nesse lugar que eles não sabiam muito bem o que era, sem lembrar muito bem uns dos outros e tal, mas em 3, 4 minutos de inicinho de roleplay, um deles falou, cara, eu queria fazer um insight check pra entender qual é o rolê dessa pessoa aqui, e no momento em que ele fez um insight check, ele teve um flashback e lembrou de todas as circunstâncias que tinham levado eles até onde eles estavam e por que eles estavam ali e o que eles precisavam fazer. Assim, em 10 minutos no máximo de aventura, eles já sabiam por que eles estavam trabalhando uns com os outros, por que eles estavam naquele lugar e o que eles precisavam fazer. Lembre-se que você, como DM, é responsável pelo ritmo da sua aventura, ou seja, se os seus jogadores começarem a se perder, estão explorando umas coisas meio aleatórias que não tem nada a ver porque eles cismaram com alguma parada, porque você narrou um negócio que eles não esperavam e aí ficaram com a pulga atrás da orelha e cismaram que uma cadeira não pode ser simplesmente uma cadeira, ela tem que ser um mímico ou alguma coisa especial ou algum objeto encantado ou um personagem que eles encontraram em algum momento e agora foi transformado em uma cadeira, não pode simplesmente ser uma cadeira, tem que ser mais do que isso. Você sempre tem a capacidade, como DM, de, tipo, reconduzir as pessoas e dizer, galera, vamos lá. Lembrando, isso assim, assado, não sei o quê. Ou até introduz um NPC ali pra dar uma empurrada na galera, tipo, sei lá, bota um guarda pra aparecer, pra fazer eles saírem de onde eles estão, ou qualquer coisa do gênero. Lembra que você tem tudo isso à sua disposição. Se prepara pra esse tipo de intercorrência. E por fim, uma dica que tem mais a ver com o final da sua one shot. Se você quiser fazer um finalzinho mais épico, cria um epílogo bacaninha pra cada um dos seus personagens, assim. A gente sabe mais ou menos quão difícil é uma one shot, ou quão fácil pode ser uma one shot, então deixa preparado, assim, o que acontece depois da sua história, o que acontece depois do E Viveram Felizes para Sempre, né? Então, narra um pedacinho, assim, do que o seu, sei lá, ladino foi fazer depois, ou do que o clérigo foi fazer depois, e como é que as coisas repercutiram pra ele e tal. Você pode precisar de uns 5 a 10 minutinhos ali no final da sessão pra, tipo, reajustar algumas coisas que tenham acontecido de acordo com a campanha, mas você consegue fazer aí um epílogo, deixar ele mais ou menos preparado e vai ser bem legal para os seus jogadores ter isso. Uma coisa muito legal que eu aprendi agora com a Bria Ironguard, que tá mestrando a mini campanha de Critical Role aí no intervalo entre a campanha 2 e a campanha 3, que é Exandria Unlimited, e que, assim, deu super certo na minha one shot pra ela meio que se transformar em uma mini campanha, foi: faça uma cena pós-crédito. Acabou a one shot, derrotaram o vilão, deu tudo certo, eles se livraram e tal, não sei o quê. Corta a cena, apresenta um novo desafio, um big bad evil guy que estava por trás de tudo e vocês não sabiam, ou qualquer coisa do gênero, e assim você abre a porta para talvez a sua one shot virar uma two shot ou uma mini campanha ou até uma campanha real oficial. Essa estrutura básica serve também para campanhas mais longas, né? Não precisa ser só uma one shot, você pode aplicar tudo isso que eu falei para sua campanha, seja uma campanha de 3 anos ou seja uma campanha de, sei lá, 3 semanas. Você consegue aplicar essas premissas básicas para qualquer tipo de campanha de RPG. E também, se você gostar de escrever histórias,
também funcionam basicamente para as suas histórias. A questão é que você vai precisar ter os seus story beats um pouco mais definidos do que numa campanha onde cada jogador é também coautor da história. Eu espero que vocês tenham achado esse conteúdo útil e agora escrevam as suas one-shots, mestrem por aí, divirtam-se e lembrem-se, RPG para todo mundo. Até a próxima!